o mestre Vitalino, eu como discípulo, primeiro discípulo dele. Agora, repare, eu nunca ia na casa dele, porque naquela época eu pensava assim, eu dizia, eu não vou não, pode ele chegar, não quero ninguém me atrapalhar aqui, não, eu trabalho, eu pensava isso. Sim que ele dizia não, mas eu gostava de criar as coisas. Eu fazia umas pecinhas que ele fazia, médico operando, dentista, essas coisas, as voltas da roça. Mas depois que eu comecei mesmo a trabalhar, conhecer o que era já a arte do trabalho, eu criava. Eu criei o reisado, que era o Bumba Meu Boi. Zé Caboclo trabalhava comigo, criou o maracatu. Ele tinha esse capricho. Ele disse, uma vez chegou um doutor e disse, então eu quero que você me faça um reisado. Aí ele disse, isso aí não. Isso aí é de Manuel Dócio. Eu não faço coisa que ele faz, não. Aí foi encomendar o maracatu. Ele disse, não, isso é de Zé Caboclo. Encomenda Zé Caboclo. Ele era assim. Quando em 48 ele se muda para o Alto do Moura, ele chega, os ceramistas de lá só faziam panelas de cerâmica utilitária, se interessam, começam a olhar, olha, como é que você faz isso? Ele sem desprendimento passa, como é que fazer aquilo, começam a trocar ideias, e é nessa época que aí vem a questão da autoria, olha, assina suas peças, aí ele começa a assinar, primeiro quase todo mundo ali do Alto do Moura faz as suas siglas, então começa a criar aquele celeiro de artistas, começa a se espelhar nele, e ele ser o primeiro artista popular a ter um reconhecimento individual e faz com que em outros lugares comecem a surgir outros estudos, começam a surgir outros artistas querendo também ser. E aí chega ao ponto de todas as peças que são feitas no Alto do Moura são peças de Vitalino. Tinha uma consciência de que era necessário que outras pessoas vendessem, porque se só viessem comprar dele, isso inviabilizaria a vida daquela coletividade. Então, primeiro, essa generosidade para ensinar e para ser generoso mesmo, passando seus conhecimentos, e uma certa humildade para aprender, porque ele vai aprender também, ele aprende com o Zé Caboclo, ele aprende com o Manuel Dócio. Então, é uma figura muito peculiar, é uma figura bastante rica. Mestre ensinando e mestre aprendendo. Primeiro foi a dos olhinhos, que ele fazia tudo com os olhinhos furados, que ainda hoje tem peça dele assim. Quando ele viu, aí ele disse, ai meu Deus, como tá bonitinho. Como foi que vocês fizeram esses olhinhos? Tinha gente que dizia que era um olho de piaba que a gente arrancava e botava no olho do boneco. O pessoal que estava olhando. Aí eu disse, ó, Vitalino, isso aí, depois da gente fazer esse buraquinho assim, pega uma bolinha de barro, coloca no mesmo buraquinho e quando vai pintar, pinta de branco e depois faz como fosse a palpilha do olho, a menina do olho, de preto. Mas ficou bonito demais. Vitalino viu as minhas peças tão pintadinhas, porque naquela época pintava com o dedo assim, onde o dedo não cabia, ficava sem pintar. Aí eu pintei minhas peças, aí acabou tudo direitinho. Quando ele chegou, que ele viu, disse, Manuel Dócio, como foi que vocês pintaram essas peças tão bonitinhas assim, tão bem pitadinhas? A gente vinha da roça, tinha uns pés de pau lá, tudo com as varinhas, como a gente cortou, chamava até sacatinga a madeira. É uma madeira que ela tem um cheiro bem forte. A gente cortou, fizemos um isopezinho com algodão, e pinta, foi o que mas como ficou bonitinho. Foi duas coisas que eu, como aluno, ensinei a ele como mestre. Permitiu que outras pessoas no Brasil sentissem isso, ele conseguiu transmitir isso para outras pessoas. Então, um depoimento do Adalto Fernandes Lopes, um dos grandes artistas do Rio de Janeiro. Adalto, ele fazia modelagem de boizinho, queimava, e fazia objetos, fazia carroça, fazia uma coisa ou outra, mas ele achava que aquilo não era trabalho, aquilo era uma diversão, que aquilo não tinha valor nenhum. Quando ele diz que ouviu uma entrevista com o mestre Vitalino no rádio, ele viu uma matéria com ele no jornal, ele leu, e ele viu, então, o que mestre Vitalino fazia e a importância que aquele homem estava tendo. Então, o exemplo de Vitalino fecunda. E aí, Adalto parte para se dedicar com mais intensidade a essa produção, que depois ele vai se transformar na coisa principal da sua vida,
estimulado por mestre Vitalino. Então, se temos esse caso com Adalto, quantos outros pelo Brasil não terão recebido esses ecos dessa fama, desse pensamento, desse acontecimento vitalino que os estimulou para seguir adiante, criando e fazendo da sua vida, da sua passagem nesse mundo, uma passagem marcada pela arte e pela criação de uma obra. Dentro do meu coração, aí só que fala no Eugênio, ai cobre do peito, fala morena bonita, teve todo quem é bom, fala Sebastião Luiz, fala Luiz e Bastião. Essa riqueza que ele deixou não é só para a família, essa cultura do nosso Pernambuco, quantas famílias vivem hoje da cultura. O mestre Vitalino, nós temos como, dentre os artistas populares, o principal, né? É o baluarte mesmo, é um artista que fez uma história, que criou praticamente uma comunidade, que é o Alto do Moura, e que deu nome a uma cidade, a Caruaru, e além disso tem uma expressão internacional. Ele é um indivíduo que, pela sua criação e pelo seu espírito de doação, deu emprego a mais de 500 famílias, a um lugar que hoje é o maior centro latino-americano de cerâmica que existe, que é Caruaru. Então, é o que a gente pode avaliar o poder de um indivíduo, não é? Quando ele se desloca e atende a um chamado interior, para uma criação e para algo de maior. Me impressionou a quantidade de artistas, praticamente, não sei, 90% do Alto do Moura faz cerâmica, cerâmica figurativa. Cada casa que você passa tem lá uma pessoa com a sua mesinha, seu bolinho de barro, fazendo aquelas bonecas. É um negócio surpreendente. De manhã à noite as pessoas estão conversando e é um tipo de trabalho que você conversa, você interrompe, você atende as pessoas, o filho chega, você atende também. É um lugar muito surpreendente. O Alto Moura é um vulcão. É um vulcão onde você foi explodindo artistas um atrás do outro, entende? É um vulcão de talentos. Até um disco voador deve ter posado lá. Vitalino não se distingue por nenhuma saliência de quanto matuto acorre a feira de Caruaru. Baixo e franzino, a corbaça, a pele áspera e queimada de sol, face avermelhada, flácida e reluzente, os olhos injetados de quem gosta de cana, cabelo à escovinha, fino e ralo dos brancos do agreste, bigode aparado, raso, roupa de algodão grosseiro e chapéu de massa redondo aplicado a prumo na cabeça. Fala mansa e respeitosa, pontuada de exclamações concordantes. Nhosim, pois não, perfeitamente. Muito bem, obrigado. Católico tradicional e devoto do Padre Cícero. Assim é mestre Vitalino. É um antropólogo, René Ribeiro, convidado pela Fundação Joaquim Nabuco, que vai escrever Vitalino, ceramista do Nordeste, que eu acho que é uma encomenda que ele recebe em 56 para o centenário de Caruaru, em 1957. O livro do René Ribeiro instaura a ideia de autoria do Vitalino com uma obra com fases, com inscrições de estilo, com marcas em que você possa distingui-las de outros. E teve uma frase que ele fez para papai, que é assim, uma coisa que papai repetia muito, que dentro da minha cabeça ela está extremamente marcante, que eu assisti, que era: Doutor René, eu não tenho a roupa, mas sei como vestir. O não ter a roupa e saber como vestir significava que ele estava tentando dar uma projeção de que ele saberia adentrar a um local se comportando bem. Ele sabia se comportar. Então, esse saber se comportar, esta elegância na humildade, talvez seja um dos traços mais marcantes para mim do mestre Vitalino. Meu pai foi uma pessoa tão humilde, não é porque é meu pai, que ele ia para a feira naquela... muita gente não tinha um banquinho para botar as suas peças na feira. Chega um artesão novo, ele fazia um localzinho no banco e botava aquelas peças daquele artesão. Era uma pessoa tão popular,
uma pessoa muito... Para mim, era uma pessoa 100%. E tá ali, a gente nunca tivemos diferença por causa de negócio, porque tem gente que se vê uma pessoa vender bastante, tem inveja, diz, fulano é quem vende, fulano é assim. Não, a gente era, eu se fosse possível, eu queimava uma peça mais ele, eu queimava a peça dele, ele queimava a peça minha, eu, Zé Caboclo, a gente via no união. Eu acho que eu acho interessante em Vitalino é a personalidade harmoniosa dele, apesar das duras condições materiais de vida, morando naquele barraco com chão de terra, sem qualquer tipo de amenidade, né, nem de... E ele foi sempre um homem alegre, tocava na banda de pífanos, adorava encontrar com os amigos, eles se ensinavam as técnicas uns para os outros, que eles iam descobrindo, botar arame dentro dos bonecos para eles ficarem nas posições requeridas. Eles eram realmente uma comunidade de amigos, o que é uma coisa muito bonita e muito rara, né, no meio de artistas. Os depoimentos que eu tenho sobre Vitalino, eu não conheci pessoalmente, ele era uma grande figura humana, analfabeto. Não foi à toa que ele não assinava as peças. Quando pediram para que ele assinasse as peças, ele disse claramente, não dá para assinar que eu sou analfabeto, né? E aí inventaram o carimbo. O carimbo não foi uma ideia deles. Ele nunca ligou muito para essa questão de fama. As peças dele começavam a custar mais do que as dos outros na feira. Ele nunca largou de vender na feira, até a morte. E ele não ligava muito para isso. Meu pai não tinha ganância com poder, mas meu pai foi uma pessoa humilde, pobre, está aqui a casa mostrando quem foi a vida do Vitalino, já construído em 1959. Mas ele não teve condições de rebocar a casa, fazer piso, melhorar umas portas, ter uns móveis, essas coisas assim. Dinheiro meu pai não teve de maneira alguma. Jaque falava era que o que encantou ele em Vitalino foi realmente a humildade diante da grandeza da obra dele. Ele tinha uma obra realmente muito especial, ele tinha uma produção intensa e mesmo assim ele tinha bastante humildade, ele lidava com essa produção com muita humildade, sem uma arrogância. Essa pessoa dentro de casa era provavelmente um homem muito querido pela família, porque você nunca se escutou falar de uma desavença entre ele e os filhos, entre ele e os parentes. Então era uma pessoa sensível, mas ao mesmo tempo humano também, fazia das coisas que lhe dava na cabeça, lhe dava na telha e com toda essa liberdade.